Boa noite, gente, bem-vindos. Vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Filipe, Biblioteca de Nag Hammadi, Códice 2. Hoje eu estava até conversando com alguns amigos, inclusive esse fim de semana, acho que vocês aproveitaram uma conversa que teve lá no Telegram, quem estava participando. A gente estava falando um pouco de magia, os arcontes, os daimônios, o Cristo, as forças, os poderes, e aí eu estava mostrando para ele hoje o que a gente ia estudar aqui, porque ele não pode estar com a gente, geralmente, mas a gente sempre conversa assim, ó. Estava mostrando para ele uma passagem que a gente vai ver hoje, justamente porque tem tudo a ver com a conversa que estava acontecendo lá entre vocês no Telegram. E aí é interessante que a gente vai ver, a gente vai ver que no gnosticismo e nos evangelhos apócrifos tem referências explícitas de magia, referências explícitas dessas tradições de teurgia, de ritualística, e como aquilo se relacionava na religião popular em relação aos gnósticos, né? Porque os gnósticos vão vir com essa proposta de salvação, que agora a gente está vendo aqui no Evangelho de Filipe, a questão do Cristo, encontrar o Cristo interior, etc. E em algumas vezes eles vão se opor, né, à religião popular, à religião tradicional, né, aquela questão da oposição com a igreja proto-ortodoxa, mas também com a oposição ao judaísmo tradicional e aos cultos populares no geral, né? Então a gente vai ver um pouco disso hoje em algumas das passagens do Evangelho de Filipe. Eu achei que elas são bem explícitas e por isso que eu falei que a gente vai ter uma digressão aqui um pouco, porque vai entrar em alguns assuntos sérios que eu acho que vale a pena a gente tratar deles. Então, a gente vai ficar sem imagem nesse slide aqui, mas os próximos eu acho que pegou. Então, vamos ver. Fica óbvio que, como a gente já estava vendo, o Evangelho de Filipe ele vai ter essa linguagem cristã, vai falar de sacramentos, de batismo, vai falar de Jesus, de Filipe, vai citar outros discípulos, então tem esse ambiente cristão, já no século II, né, que é a época desse texto, e ele tem um tom assim mais religioso, ele vai falar, a gente viu aqui nessa última passagem, por exemplo, aqui, né, Espírito Santo, luz, ressurreição, igreja, né, eclésia provavelmente estava aqui em grego, então a questão do Pai, e essa contraposição, essa oposição platônica, que foi o que a gente viu no nosso último encontro, né? Que eu tentei enfatizar que tem um elemento platônico muito forte nesse texto também, porque ele se baseia em parte nessa visão do mundo platônico, do mundo das ideias e do mundo sensível, enquanto a caverna que a gente está aprisionado, é um tema que sempre volta, né? Então fica claro no Evangelho de Filipe o linguajar platônico, a influência platônica, a oposição entre o real e eterno e o perecível e o reino da morte, os vivos, os mortos, aquela linguagem gnóstica de sempre, a terminologia bem cristã tradicional, e aí agora, o que a gente vai ver hoje, já vai começar, vocês vão ver que vai começar a próxima sentença com os arcontes. Então, também entra um pouco do linguajar clássico dos gnósticos. Ainda que a gente não veja muito aqui referências a Barbelô e Aldabaoth, aquela complexidade cosmológica toda, a gente tem aqui a visão sobre os arcontes, assim como vai ter no Piscis Sophia, né? Lembrando que o Evangelho de Filipe, igual o Piscis Sophia, eles são de uma redação, de uma edição da Escola de Valentino, que estava lá em Roma no século II. Então, vamos para a passagem de hoje. Só queria chamar a atenção para o linguajar mesmo. Eu estou usando a numeração, a Jane até me chamou a atenção. Por exemplo, eu peguei aqui o hipertexto interlinear da tradução do Evangelho de Filipe, que aqui é a referência do grego e do copta e o inglês. Mas aí tem que ir clicando e vendo, é mais para quem faz um estudo detalhado da tradução. Esse aqui começa com o 13, e na minha referência está o 12.
É porque eu estou usando uma referência, só para vocês não se confundirem, só avisando mesmo. Eu estou usando uma referência que eu pus lá no nosso Google Drive, do Evangelho de Filipe traduzido em português, que ele está com os parágrafos marcados assim. Então, eu estou usando a referência do que está em português no Google Drive, porque aí vocês não se perdem se quiserem reler por lá. Mas como o texto não tem numeração de parágrafo, diferente do Evangelho de Tomé, que tem bem marcado as divisões das sentenças, o Evangelho de Filipe é um pouco mais corrido. Então, dependendo do tradutor, às vezes fica um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo a numeração. Mas a gente vai indo pela sequência dos parágrafos, só para vocês saberem mesmo. Então, vamos ao 12. Como continuou o Evangelho de Filipe aqui no nosso estudo? Os regentes, arcontes, queriam enganar o homem porque viram que ele tinha parentesco com o que é verdadeiramente bom. Eles tomaram o nome do que era bom e deram-no ao que não era bom, para que por meio dos nomes pudessem enganá-lo e vinculá-lo ao que não é bom. E depois, que favor os nomes lhes prestam? São tirados do que não é bom e colocados no que é bom. Eles sabiam essas coisas porque queriam apoderar-se do homem livre e torná-lo seu escravo para sempre. A gente já viu várias vezes esse tipo de referência aqui, né? Não é nenhuma novidade no nosso grupo. Tem lá no Apócrifo de João exatamente essa ideia, só que aqui está condensado no parágrafo do Evangelho de Filipe com outra escrita, né? Então, para a gente fica mais um reforço do que a gente encontra em vários textos gnósticos, aqui a gente tem mais um exemplo. Exemplo do quê? Dessa força de aprisionamento dos arcontes, né? Lá no Apócrifo de João, que está mais baseado num mito, né? Mais uma história, então ele vai trabalhar a ideia de que os arcontes criam um paraíso com árvores cujo veneno é morte e não vida, e seus frutos são cheirosos e atrativos, mas na verdade são envenenados e trazem o esquecimento e a morte, né? Então, o Apócrifo de João faz esse jogo de palavras de mostrar que os arcontes estão oferecendo algo que parece bom, mas não é bom, né? Igual aqui tem nesse parágrafo do Evangelho de Filipe. E tem a questão dos nomes. E tem a questão de que os arcontes querem enganar. Eles querem enganar o homem porque viram que o homem, o ser humano, tinha parentesco com o que era verdadeiramente bom. E é por isso que eu trouxe aqui, só para a gente checar rapidinho a questão do texto original, do hipertexto aqui, porque vejam só, em português a gente tem regentes e arcontes. Em grego a gente tem, aqui uma transliteração dos caracteres gregos, mas é arcon, que está mesmo em grego, arcon. E o arcon tem raiz no arquétipo de princípio, ou arquétipo, que depois o Jung vai usar também como os arquétipos, tem os superiores, os inferiores, aí complicações junguianas. Mas a gente tem em inglês, o tradutor aqui do inglês optou por autoridades. Aí toda vez que vocês forem ler, se um dia vocês porventura lerem as cartas paulinas, vocês vão ver Paulo falando das autoridades, né? Cristo lutando contra as autoridades. Então a gente vê aqui claramente nos gnósticos o termo arcon, autoridades, ou em português regentes, né? Então os arcontes, ou as autoridades, desejavam enganar o ser humano porque eles viam que ele, o ser humano, tinha uma kinship, né, um parentesco, realmente, um parentesco com aqueles que são bons. Então, aquilo que é verdadeiramente bom é diferente daquela ideia de aqueles que vêm do bem, porque o bem, o bom e o bem são também temas de Platão. Então, those who are good, né, aqueles que são o bom, que vêm do bem, que são verdadeiramente bons, é uma referência ao plano inteligível, ao mundo de Platão, que se refere àquilo que vem da verdade, aquilo que vem da luz, aquilo que vem do pleroma, do bem, o summum bonum, que depois aparece no platonismo medieval.
Então, aquela ideia de uma divindade como um bem supremo, ou uma totalidade. Então, os arcontes querem enganar o ser humano porque eles percebem que nós, enquanto humanos, temos parentesco com aquilo que vem da unidade, aquilo que vem do bem, aquilo que vem do plano inteligível, aquilo que vem da luz. E eles não, porque eles representam apenas um mundo de geração, um mundo sensível, um mundo dos sentidos. Então, enquanto eles estão da quebra para baixo, nós pertencemos à nossa família, à nossa origem, à nossa realeza, enquanto o ser humano pleno pertence ao bem, pertence ao pleroma. E os regentes veem isso. E aí a briga, né, o desafio humano aqui é a gente perceber as artimanhas desses arcontes em nós, no nosso mundo e na nossa vida, né? Porque aí a artimanha é o quê? Aí, lembra que a gente estava vendo na última terça, a questão da filosofia da linguagem, de como a gente não pode nomear a divindade, como a gente não consegue conhecer ela com a nossa mente, e a questão do nome, o nome divino, o nome que não pode ser tido como pronunciável ou que não tem uma forma. Então, aqui, novamente, a gente tem essa questão aqui que vem de uma cabala, também na cabala é muito forte isso, a questão mística, do nome, o poder do nome. Então, os regentes, eles pegam o nome do que é bom e dão ao nome, esse nome do que é bom, dão ao que não é bom. Então, quer dizer, eles estão fazendo a cópia. É uma descrição gnóstica da cópia, a criação das sombras. Não a sombra junguiana, mas as sombras do fundo da caverna, que a gente faz aí uns paralelos, né? Então, eles pegam e copiam. Então, eles pegam aquilo que vem do bem, que vem do pleroma, que vem do mundo inteligível e dão ao que está aqui abaixo. E aí, o que eles criam? A mistura, a confusão, a ignorância e a visão distorcida da realidade. Porque esse é o papel deles. E aí, só que por um outro lado, esses nomes nos prestam um favor. Porque quando a gente consegue retirar o verdadeiro nome do que está aqui e conseguir ver a sua conexão com a realeza do pleroma, então a gente consegue se apoderar dessa verdade e se tornar um homem livre, né? A ideia aqui é que os arcontes, enquanto essas forças, elas sabem desse poder. Só que eles não têm esse poder, porque eles não participam, eles não têm parentesco com o bem. Eles só sabem desse parentesco, mas eles não participam do bem, porque não é função deles no cosmos. A função deles é outra. Então, na construção desse mito, eles querem se apoderar do ser humano, eles querem se apoderar da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio enquanto consciências livres e luminosas, não do nosso livre-arbítrio no sentido de vou fazer o que eu quero e dane-se, né? É no sentido de estarmos íntegros e conectados com esse mundo inteligível e vendo a realidade, a verdade tal qual ela é. Então, os arcontes, eles se apoderam desse jogo de imagens e nomes e forças de criação do mundo e tentam se apoderar do ser humano para tornar o ser humano escravo dos arcontes. E aí a gente vai refletir na nossa vida o que os arcontes representam para nós, né? Porque fica uma coisa eu ficar falando lá do mito, dos arcontes, ok, os regentes, mas o que é que eles nos enganam, né? Por que existe esse processo de esquecimento, de enganação, de adormecimento da alma ou obscurecimento do espírito? Porque é isso que está sendo descrito aqui. É essa força que nos afasta do que é o bem e nos tira a liberdade. E aí os arcontes, eles vão se manifestar em nós como as nossas pulsões, os nossos vícios, como os sentimentos aflitivos que a gente vive, né? Aquelas coisas que a gente deseja e que nos domina e que faz a gente cometer, às vezes, ações que magoam outras pessoas ou até atrocidades, né? Em níveis mais
grosseiros de seres humanos, porque existe, né, muita maldade. E isso nos domina, isso nos causa sofrimento. Então, a força dos arcontes é nos empurrar cada vez mais para o fundo da masmorra, para o fundo da caverna. E eles ficam gerando essas projeções das imagens, né, que nem eu perdi aqui a imagem, não tem como mostrar para vocês que sumiu, mas eles seguram, né, aqueles objetos atrás dos seres humanos acorrentados e as imagens ficam sendo projetadas no fundo, e a gente fica aqui discutindo a nossa vida, nasce, cresce, envelhece e morre, vendo quem entendeu melhor o formato de cada imagem refletida na sombra do fundo da caverna. Quem colecionou mais sombras, né? Quem construiu melhor a sua masmorra. E a gente fica nessa, enquanto os arcontes estão controlando o teatro ali atrás. Essa é a ideia que os gnósticos vão usar do linguajar platônico para explicar o mito. Então, aqui a gente tem alguns elementos fundamentais para trabalhar, né? A ideia de que há em nós o parentesco com o bem supremo. E que por isso os arcontes têm essa função de dificultar a nossa vida, né? Eles criam a dificuldade, eles criam o desafio. E enquanto a gente é levado por eles a sofrer e a viver de forma egoísta ou de forma enganosa, porque a gente se auto-engana, né? A gente vai criando, né, personalidades e interagindo com as pessoas de uma forma não saudável com o mundo, então a gente vai se aprisionando. Enquanto a gente não desfaz esse nó e desamarra as correntes da caverna, a gente não consegue olhar para trás e ver, opa, essas sombras aqui tem um fantoche aqui atrás, tem uma fogueira aqui atrás fazendo sombra nela. Quem são esses que estão segurando esses fantoches? Sabe, a gente precisa fazer o caminho de abrir a mente. Então, sim, a parte da prática gnóstica, né, respondendo uma questão que surge às vezes, a questão das práticas, né, parte da prática gnóstica é estudar? É, também. Não é só estudar, claro que não. Porque o processo de mergulho interior, de descobrimento da nossa própria alma e perceber essas coisas que acontecem dentro de nós e a verdade do espírito e esse parentesco com o bem, isso é um processo espiritual, é um processo muito mais envolvente e de um mergulho muito mais profundo do que só pegar e estudar um assunto, entender intelectualmente, ler um livro, conhecer algum assunto. Mas à medida que a gente vai entendendo, a gente pode ir adequando a nossa vida, adequando a nossa prática, alinhando com o que parece ser mais coerente numa via espiritual. Então, a gente precisa, sim, olhar, pensar, refletir, estudar, até para não ser enganado por práticas errôneas, porque às vezes estão vendendo, né, ouro, pepita falsa, né, que não é ouro, enfim. Então, a gente vai estudando e vai olhando. Olha, essa forma aqui, esse fogo aqui, existe um mecanismo, tem um mecanismo que me domina. Isso é parte de uma prática de vida. Se, à medida que a gente vive a nossa vida, a gente vai colocando esse ensinamento no dia a dia. Quando a gente vai perdendo a paciência, quando a gente percebe que a gente está sendo levado por paixões, aí a gente lembra dos arcontes. Que quem incita a paixão é o arconte. Quem faz eu sentir ódio de alguém é uma força de um arconte. Quem movimenta coletivamente massas de pessoas e grupos de pessoas em arroubos histéricos ou ódio a outras pessoas são forças dos arcontes no mundo. Então, se eu sei que existem essas forças e elas dominam o mundo externo e a minha psique interna, e essa relação que a gente estabelece, então eu falo, opa, eu vou lembrar dos gnósticos e não vou entrar nessa. Não vou entrar nessa histeria coletiva, não vou entrar no ódio coletivo, não vou cultivar esse ciúme, não vou me vingar de alguém, né? Estou percebendo que esse desejo que eu tenho por aquela pessoa parte de um apego, de uma carência e não de um amor verdadeiro. A gente começa a perceber o quanto a gente é dominado, né? Então, para mim entender os arcontes,
Além também, claro, eu não vou entrar aqui hoje, mas assim, tem a prática espiritual, tem as práticas de magia, tem as práticas invocativas, as meditações, né? As orações, invocações. Isso tudo também é prática gnóstica. Mas a parte de estudar é estudar para trazer para o consciente também, para a gente se auto-perceber. E aí, quando a gente vai fazer uma prática meditativa, a gente reforça essa nossa auto-observação, a nossa plena atenção, que aos poucos a gente consegue ter mais gerência da nossa própria alma. Porque, por enquanto, a nossa própria alma, a nossa alma, ela é a prostituta dos arcontes. Ela está sendo levada para lá e para cá, e os arcontes fazendo a festa, com as nossas emoções, com as nossas aflições e com a selvageria do mundo, né? Então, à medida que a gente vai se tornando mais autoconsciente, a gente tem a base do ensinamento que nos protege de ensinamentos que nos levam a caminhos falsos, a gente tem o uso intelectual de um pensamento crítico que questiona, que discerne, que nos permite não cair em armadilhas e selecionar um ensinamento que realmente nos dê um resultado, né? E perceber, fazer escolhas e perceber quando as emoções aflitivas estão surgindo, perceber as armadilhas que a gente mesmo se coloca, né? Então, a gente ler um parágrafo assim e pensar que nós temos um parentesco com o divino e que a centelha divina do o Pai do Todo, o Espírito Santo, chamem como quiser, né? Ele está em nós. E isso nos torna mais poderosos que os arcontes, só que há uma força deles muito forte para nos tirar a liberdade, nos tornar escravos, mas a gente sabendo disso, a gente percebe que há uma chance. Há uma chance de libertação. E essa chance é todos os dias. Todos os dias a gente tenta um pouquinho. E a vida passa e tem outras vidas, quem sabe? Eu acredito que sim. Que a gente consegue construindo esse caminho de autoconsciência. Então, é um trilhar e é prático. É um ensinamento que tem necessariamente que nos levar a uma reflexão interior, que nos pode levar a conhecer esse nome que está vinculado ao mundo concreto, ao mundo dos arcontes, ao mundo das sombras. Mas ele é como uma chavezinha secreta que, se a gente descobre ela, a gente acessa a verdade do inteligível. Mas a gente está em guerra com os arcontes porque eles querem enganar o homem. E aí a gente tem que ficar de olho aberto para não ser enganado com as fake news dos arcontes o tempo todo, de onde quer que elas venham. Sempre tem. Seja em qualquer assunto, né? Não tô falando de política, pode ser na política, está todo mundo aí em polvorosa com as eleições, mas há muitas fake news na nossa vida, né? E as que a gente conta para a gente mesmo. Quando a gente começa um relacionamento, um namoro, a imagem que a gente cria da pessoa com quem a gente convive, baseado nos nossos traumas infantis, nas nossas carências mal resolvidas, e aí a pessoa não corresponde ao que a gente quer. A gente não está vendo a pessoa como ela realmente é, ela não está nos vendo como a gente realmente é. A gente está sempre se enganando. E quando a gente se engana, a gente gera sofrimento. Então, o gnóstico, ele quer ser livre. E o que traz a libertação é a verdade. E a verdade é a experiência da gnosis, o conhecimento que liberta. Alguém quer comentar essa passagem 12? Esses nomes, né, que fala na passagem e os conceitos que nos desviam do real, na verdade, eles nos desviam do real porque o real não pode ser alcançado, atingido com os instrumentos desse mundo, né, com rótulos, mas esses conceitos, por outro lado, eles podem apontar para o real, né, como fala na passagem. Por Sim. meio desses nomes falsos, a gente pode ver que existe, que está apontando para alguma coisa mais real. Por outro lado, o verdadeiro nome, né, como aparece lá no Evangelho da Verdade da Escola de Valentino, só é conhecido por quem
por quem tem a gnose, porque tem essa sabedoria, né? Uhum. Aí, quem tem essa gnose vai conhecer o seu nome e o nome do Pai, e vai conseguir perceber os nomes falsos. Isso que é interessante, né? Então, conhecendo o seu nome e e o nome do Pai, vai conhecer as coisas do alto. Que, mesmo quando se acessa essas realidades, né? Se conhece o verdadeiro nome, é muito difícil traduzir, não é possível falar sobre, né? É Sim. preciso viver, é preciso experimentar, né? Isso que eu achei bem interessante, essa questão da relação, né, do nome verdadeiro com o nome que os arcontes criam para nos manter aqui iludidos. Boa lembrança também do Evangelho da Verdade. Você falou uma coisa, Yara, que eu acho que é uma palavra fundamental para a gente entender aqui. É o apontar. O nome aponta para a experiência do real, né? Mas se o nome está errado, ele vai apontar para algo que não é real. E daí que saber o nome, né, é um favor, né? Por isso tem aqui, né? Que favor os nomes lhe prestam? Os nomes são um favor, porque eles apontam para aquilo que é real, para a experiência, né? Mas é como a Yara colocou, se a gente está trilhando um caminho e a gente não tem um mapa, lá, uma trilha para uma montanha, eu gosto dessa imagem. Então a gente está lá na floresta indo para subir uma montanha, como uma iluminação, né? Se a gente está sem mapa, a gente pode se perder. Eventualmente, se a gente souber ler as estrelas, ter uma bússola, etc., a gente chega lá. Com o mapa, fica um pouco mais fácil, se a gente souber ler bem o mapa. Mas aí tem que saber ler. Não é só, tipo, tem um mapa, e agora vou sentir essa experiência. Não, você tem que saber ler o mapa. Né? Não adianta só ter. E ter um guia ajuda, só que o guia não caminha por você. E daí a importância de uma tradição espiritual com um verdadeiro mestre, ou uma verdadeira comunidade de filhos da luz, certo? Mas se você tem um mapa adulterado, você pode fazer uma longa jornada e uma longa viagem e ir parar do lado oposto e cair num pântano e se afundar e ser comido por um jacaré. Então, não adianta ter um mapa se ele também não está apontando para os nomes corretos, né? Então, o trabalho gnóstico também envolve isso, né? Saber identificar para aprender a ser livre, aprender a se livrar. E eu achei muito interessante, eu estava ouvindo aqui vocês, e achei muito interessante esse verso, por causa dessa duplicidade que ele coloca no meio da estrofe, e daí lá no final, né? Por que eles roubaram os nomes dos que são bons e colocaram nos que são, aquilo que não é bom? Isso me traz à mente o que a gente vive hoje, né? Me traz à mente darem o nome de Deus ao Yaldabaoth, né? Me traz à mente atribuir qualidades àquilo que não é bom, porque isso é exatamente, acho que assim, concretizando o que ele está dizendo ali, né? E a justificativa está na última linha. Por que eles fizeram essas coisas? Porque queriam apoderar-se desse homem que era livre e torná-lo seu escravo para sempre. Não é isso que a gente vê acontecer na nossa sociedade hoje, quando vendem Deus, quando vendem práticas, quando vendem iluminação e tudo mais, né? É a distorção dos caminhos. Aí foi muito bacana o que você disse, Alaia, sobre o nome como uma chave, que a Yara também reforçou como uma chave secreta, né? E aí só para lembrar o próprio canal da Laia, que ela falava lá no começo, sem conhecimento a gente não tem discernimento, não tem viveca. Então precisa viveca, precisa esse conhecimento para poder enxergar mais claro e distinguir os nomes dos verdadeiros nomes, né? Aquilo que é dito daquilo que realmente é, né? Acho muito bonito esse verso. A Jane falou uma coisa, e aí me lembrei daquela frase, não era amor, era cilada, né? Assim que falam.
E aí não é a caridade, é cilada, não é gnose, é enganose. Cuidado, gente. Porque é isso. Eu lembrei de uma passagem aqui para quem gosta de Blavatsky, nas cartas dos Mahatmas, tem uma passagem que o Mahatma está explicando sobre os poderes dos filhos das trevas. Aqui eu estou traduzindo no meu linguajar, mas vocês vão entender. E aí eles falam que há as pessoas que fazem o mal deliberadamente, que são cruéis, que, né, matam, roubam, etc., que são cruéis em abuso emocional, não precisa ser só físico, né? Ou fazem coisas deliberadas, mas que os mais perigosos são justamente o oposto. E os Mahatmas falando isso lá para o Sinitra, né? Que os piores magos negros, né, nesse linguajar, são justamente o oposto de o que se espera. Eles são sorridentes, falam de caridade, de amor, fazem namastê, falam mansinho, como diz meu amigo monge, com voz de Lexotan com Rivotril, assim, bem calminho, dá um sorriso, aí vai no podcast, fala, eu me iluminei, eu senti a Kundalini subindo, e aí abri o meu terceiro olho, e aí eu vi Deus, e agora eu estou aqui, e aí falo alguma bobagem, porque aí eu fico morrendo aqui, aí eu falo com vocês, vocês me entendem, eu me sinto acolhida também. Então, às vezes é o oposto. E às vezes não parece muito bonzinho, às vezes também é cativante, é carismático, fala de cura. E daí que está a nossa importância de entender os mecanismos dos arcontes, do mundo e em nós, né? Daí a importância da gente entender o ensinamento para dizer, epa, mas se nos últimos 1000 anos, todas as tradições espirituais sérias que eu já li alguma coisa, fala de tal coisa, e você está falando o oposto, será que você está certo? Mas se a gente não conhece, a gente vai, porque é agradável ouvir palavras doces, né? Enfim, é parte do trabalho dos arcontes. E por apenas R$1.000 por mês. R$1.000 você pode canalizar um mestre ascenso, ele vai falar diretamente com você. Basta dizer 3 palavrinhas. Ai, gente, eu fico morrendo. Ai, ai. Só até as 23h50 de hoje. Né? Últimas vagas.